Estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Algumas questões podemos levantar, às quais podemos também encontrar a resposta na liturgia da palavra deste domingo. Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? São possivelmente estas, como outras questões, que a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa procura responder. Jesus manifesta-se de maneira diversa aos apóstolos. Eles vão conhecendo a ressurreição à medida que Jesus realiza alguns sinais que os levam a captar a sua presença real. Os sinais, como nós sabemos, têm que ser sensíveis, ser captados pelos sentidos para que tenham valor de sinal. Por isso, Jesus ressuscitado reveste-se de uma espécie corporal, realiza ações concretas perceptíveis pelos sentidos que conduzem à fé dos apóstolos. Por exemplo, a Maria a chama pelo seu nome, ela não o tinha reconhecido com a vista. Tampouco o reconheceram os discípulos de Emaús. Foi preciso chegar ao partir do pão para o reconhecerem. No Evangelho de hoje, os apóstolos também veem Jesus e não o reconhecem. Só quando se abre o seu entendimento à palavra de Jesus e à presença de Jesus, quando ele partilha o peixe assado e da boca dele escutam que se cumpriu aquilo que estava previsto na Sagrada Escritura. Estes sinais são importantes porque são eles que vão fortalecer e alimentar a nossa fé. Podemos individualizar aqui alguns destes sinais? Naturalmente que sim. O primeiro, poderíamos dizer que é o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos jogam a sua vida, de alguma maneira a perdem, por defender a ressurreição perante as testemunhas da crucifixão e da morte. Proclamam com valentia, como fez Pedro, segundo podemos ver na primeira leitura. Nesta primeira leitura encontramos um apelo ao arrependimento e à conversão que aparece no discurso de Pedro e que nos lembra essa necessidade contínua de reequacionarmos as nossas opções e deixarmos os caminhos do egoísmo, de orgulho, de comodismo, de autossuficiência em que por vezes se desenrola a nossa existência. É preciso que em cada instante da nossa vida nos convertamos a Jesus e aos seus valores, numa disponibilidade total para acolhermos os desafios de Deus e a sua proposta de salvação. Outro sinal poderia ser fazermos ou transformarmos a nossa vida em fé ou a nossa fé em vida. Na segunda leitura, diz-se que aguardando os seus mandamentos, que nós vivemos a vida da fé. É assim que nós chegaremos a conhecê-lo, como afirma São João. A fé fortalece-se vivendo de acordo com o que ela nos pede. E o que é que ela nos pede? Diz-nos a segunda leitura que é sobretudo uma questão de coerência de vida. Esta coerência de vida deve manifestar-se no reconhecimento da debilidade e da fragilidade que fazem parte da realidade humana. A coerência que o autor da primeira carta de João nos pede deve manifestar-se também na identificação entre a fé e a vida. A nossa religião não é uma bela teoria separável da nossa vida concreta. Um crente que diz conhecer a Deus e fomenta uma lógica de guerra, de ódio, de intransigência, de intolerância, está bem distante de Deus. Um crente que diz ter a sua fé e recusa o amor, a partilha, o serviço, a comunidade, está muito longe dos caminhos onde se revela a vida e a salvação trazida por Jesus. A minha vida concreta, as minhas atitudes para com os meus irmãos que me rodeiam, os sentimentos que enchem o meu coração, os valores que condicionam as minhas ações, têm de ser coerentes com a minha fé e serão eles um sinal da presença deste Cristo ressuscitado. Voltando ao Evangelho, a São Lucas, no Evangelho podemos destacar alguns aspectos. Primeiro, ao longo da sua caminhada de fé, os discípulos descobriram a presença de Jesus vivo e ressuscitado no meio da sua comunidade. Perceberam que ele continua a ser o centro, à volta do qual a comunidade se constrói e se articula. Esse Jesus, vivo e ressuscitado, é o Filho de Deus, que após caminhar como os homens, reencontrou no mundo de Deus. O espanto e o medo com que os discípulos acolhem Jesus são, no contexto bíblico, a reação normal e habitual do homem diante de Deus, da divindade. Jesus não é um homem reanimado para a vida que levava antes, mas o Deus que reentrou definitivamente na esfera divina. As dúvidas dos discípulos dão conta desta dificuldade que eles sentiram em percorrer o caminho da fé, até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. A ressurreição não foi para os discípulos um fato imediatamente evidente,
mas uma caminhada de amadurecimento da própria fé até chegar à experiência do Senhor ressuscitado. A nossa fé vai crescendo e amadurecendo à medida que vamos aceitando o desafio de fazermos esta experiência da presença do Senhor ressuscitado também na comunidade, na nossa relação uns com os outros. Nesta catequese de São Lucas, certos elementos mais sensíveis, como já referimos, e materiais, insistem no tocar em Jesus para ver que ele não era um fantasma. A indicação que Jesus teria comido uma posta de peixe assado é, antes de mais, uma forma de ensinar que a experiência de encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado não foi uma ilusão ou um produto da imaginação, mas uma experiência forte e marcante, quase palpável. São uma forma de dizer que os discípulos encontraram uma forma diferente e irreconhecível. É o mesmo que tinha andado com eles pelos caminhos da Palestina, anunciando-lhes e propondo-lhes a salvação de Deus. Jesus ressuscitado revela aos discípulos o sentido profundo das Escrituras. A Escritura, a Palavra de Deus, não só encontra em Jesus o seu cumprimento, mas também o seu intérprete. A comunidade de Jesus, que caminha pela vida, deve, portanto, reunir-se à volta de Jesus ressuscitado para escutar a palavra que alimenta e que dá sentido à sua caminhada histórica. É a palavra de Deus que dá sentido à nossa vida e é essa palavra que suscita e faz crescer a nossa fé. Por isso, os discípulos, alimentados por essa palavra, recebem de Jesus a missão de dar testemunho diante de todas as nações, começando por Jerusalém. O anúncio dos discípulos terá como tema central a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, o libertador anunciado por Deus desde sempre. Por isso, a finalidade da missão da Igreja de Jesus, a nossa como cristãos, como discípulos de Jesus, é pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os homens e mulheres, propondo-lhes a opção pela vida nova de Deus, pela salvação da vida eterna. Podemos dizer que São Lucas nos apresenta aqui uma síntese daquilo que é a missão da Igreja, um tema que ele desenvolve amplamente no livro dos Atos dos Apóstolos. Somos a Igreja, queremos ser a Igreja, queremos uma Igreja renovada e um mundo mais saudável, então deixemos-nos interpelar por esta palavra, pelos sinais que esta palavra nos traz, para descobrirmos a presença nesses sinais deste Jesus ressuscitado e podermos caminhar fazendo a experiência da fé à maneira dos discípulos.